Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem nesses dias tão difíceis e que tudo sirva para nós como um aprendizado. Vou acrescentar, a questão da fé, que é muito importante na nossa vida, acreditar nos desígnios de Deus, porque sempre depois da tempestade vem a bonança e que possamos ultrapassar esse período tão difícil da melhor forma possível. Então, hoje estamos colocando em questão o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a questão da riqueza, do dinheiro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Colocando para vocês, o que significa Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, o Deus da cobiça, do dinheiro, o anticristo, devorador de almas, foi colocado como um Deus e que não dá para servir a dois deuses, se você vai amar um e odiar o outro. Então, após a oração, nós vamos dar continuidade. Só que nós vamos falar no terceiro item, que é preservar-se da avareza. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus discernimento em todas as nossas trajetórias, no nosso caminho, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por todas as passagens, às vezes tão dolorosas, mas que tudo tem a sua serventia. Que Deus emane seus fluidos salutares de refazimento, de cura para toda a humanidade. Que cada um de nós possa receber os ensinamentos de Jesus, incuti-lo na nossa mente, no nosso coração e colocar a mão na massa, começar o trabalho de nos lapidarmos e de aprender a amar, a servir. E com isso, com certeza, chegaremos mais próximo do Pai e sentiremos o seu amor e a felicidade. Que Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Então vamos começar com a parábola do avarento. Lembrando que o avarento é o mesquinho e aquele que tem apego excessivo ao dinheiro, aquela pessoa egoísta, Então, em Lucas capítulo 12, está falando sobre um momento em que Jesus se encontrava com a multidão e um homem se dirigiu a ele pedindo que ele intercedesse sobre a questão de dividir a herança, que seu irmão dividisse a herança com ele. E nesse momento, Jesus falou que não é a abundância do que a pessoa tem que vai determinar a sua vida. E tudo isso não depende dos bens que ele possua. E falou dessa parábola do avarento, que havia um homem rico cujas terras produziram bastante. E ele não tendo mais onde colocar o produto, ele começou a construir mais armazéns para poder ficar tranquilo. Então, ele disse a si mesmo que minha alma, que você possa beber, comer, se divertir, gozar a vida, pois já tem tudo estocado em abundância. Aí Jesus fala que aquele homem não sabia que naquela mesma noite sua alma seria tomada. Então ele, no caso, morreria, Aí ele diz, de que serve tudo isso se ele não vai ficar lá, não vai usufruir de tudo que ele guardou. Essa parábola, ela sintetiza, ela faz uma síntese do que acontece com todas as pessoas que se debruçam na questão da riqueza. Tudo está relacionado, está direcionado à riqueza. Não pensa em outra coisa, Porque a riqueza, de certa forma, ela traz a condição de adquirir, de possuir bens,
né? De consumir o que você quiser, de comer o que você quiser e tudo mais. Então, o que é que acontece? Essas pessoas que colocam, apostam todas as suas fichas no sentido de ter dinheiro, de ter riqueza, ela vira escravo incondicional dessa ideia, né? De cada vez querer mais. E o que pode acontecer de pior é justamente essa pessoa quando ela possui essas riquezas e fecha os olhos para as dores alheias, né? São míseros avarentos dos bens que Deus lhe confia. Deus não condena a riqueza, né? Não importa que você seja rico ou seja pobre. O que vai importar é o seu procedimento. No caso da riqueza, o que é que você faz com toda essa riqueza? Será que você proporciona trabalho às pessoas? Será que você é justo no que você faz, né? Então tudo isso vai determinar o seu galardão, o que você vai ganhar. Então geralmente pessoas assim alimentam um sentimento de superioridade, né? Se acha melhor do que as outras pessoas. Nós não somos aquilo que temos, né? A sociedade incute essa ideia, a cultura incute essa ideia e a gente percebe em qualquer lugar. Uma pessoa que vier maltrapilha, mal vestida, ela é colocada para fora. Isso até os programas de televisão mostram o tempo todo, né? Quando a pessoa mal vestida, uma pessoa maltrapilha, chega numa loja, capaz de ser enxotada a tapas da loja. E se uma pessoa às vezes não tem nada, mas tá numa roupa de grife e às vezes até comprou de segunda mão, e ela busca ser valorizada por isso. Eu tenho gente assim, até da família, que faz questão de comprar numa roupa de grife de segunda mão, de ter um carro enorme e não tem nada financeiramente. Faz de conta mesmo, mas eu às vezes fico pensando o que é que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Até a si mesma ela procura enganar. Infelizmente, mas não é por aí. E esse ter que é valorizado na sociedade, queira ou não, com o tempo vai acontecer um vazio, vai acontecer a dor, né? Essa dor, ela causa transtornos profundos no espírito, essa forma de ser. Então a mudança é de grande importância, você buscar refletir sobre os valores que você elege, né? Porque nós somos aquilo que pensamos, que sentimos. Os nossos atos determinam quem você é, mostra quem você é. Então é essa reflexão que a gente tem que fazer para poder a gente começar a bloquear os maus pensamentos, bloquear a ideia distorcida que a gente ainda tem, né? Somos espíritos imortais, temos a essência divina. Então essa essência divina, ela determina que nós, como Jesus falou, possamos servir e construir o amor incondicional a cada momento, porque nós, como seres divinos, necessitamos disso. E essa nossa necessidade tem que ser sanada. Então, enquanto a gente deixar o egoísmo, o orgulho, a vaidade tomar conta da gente, a gente vai sempre ter essa dor e esse vazio. Então, a gente pode refletir um pouco sobre a questão da avareza, né? Quais os sentimentos que nos movem? O que é que a gente tem que a gente precisa fazer dessa forma? Outra coisa, que valores a sociedade impõe através da mídia e das redes sociais? A gente tem que também fazer essa reflexão. Infelizmente, a gente percebe o quê? Por exemplo, uma mulher mais velha, né? Uma mulher mais velha, se o casamento não foi verdadeiramente por amor,
Claro que uma mulher ela tem que se cuidar, tem que ter uma boa aparência, para que seu marido, e vice-versa, né? O marido tem que se cuidar, para que ambos estejam satisfeitos um com o outro e admirem, mesmo quando as rugas chegam, quando a velhice chega. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? Os casamentos são feitos por interesse de corpo, de sexo. Então o que é que vai acontecer? Quando isso diminui, diminui tudo, porque o valor é esse. Então o amor é o ponto. Se não tiver amor, nada vai para frente. Então quem vai comandar é a sociedade. Aí a mulher, para não ser, ou seja, não ser deixada pelo marido, o marido não ser deixado pela mulher, ele se submete a muitas coisas, não é? A ajeitar aqui, a consertar ali, a fazer uma cirurgia aqui, outra acolá. Por quê? Porque senão o seu relacionamento não vai adiante. E infelizmente a verdade é essa. Quando você, qualquer coisinha, você engorda um pouquinho, todo mundo tá gorda, tá enorme, principalmente as mulheres, infelizmente. Eu sou mulher, mas isso acontece muito com a mulher. E, claro, os homens também, aí se deixam, relaxam, né? É isso que acontece. E outra coisa, quais as consequências, né? Desse tipo de posicionamento? Quais as consequências de você ter em si esse valor distorcido? É a dor, a solidão, o desequilíbrio do organismo espiritual. Então, veja só, nós temos que retirar essas ideias, trabalhar isso, porque não é assim, eu quero não pensar nisso, ou eu vou bloquear aquilo, que vai acontecer fácil. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Eu digo sempre nos meus trabalhos isso. A gente tem que lutar contra nós mesmos, não é contra ninguém, contra as nossas más tendências. Então, veja, retirar a ideia da cabeça também. Não, é assim mesmo, Deus quer assim, vai ser assim. Não, Deus não quer nada de ruim. Deus não determina dessa forma. A gente tem o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, né? Outra ideia de que eu mereço isso, as coisas são assim porque eu mereço. Não exatamente. Não é que você mereça, é que você contribui para isso acontecer, de alguma forma. Por exemplo, a gente tá num local, no aniversário, ou viajou, a gente tem mania de dizer: eita, fulano era para estar aqui, ciclano não veio, fica se doendo, se morrendo, se massacrando por coisas que não estão daquela forma. Então você tem que viver o seu agora, né? Sempre olhar o lado bom das coisas e não o lado ruim. Aquela história, nunca estamos satisfeitos. Tudo tem um motivo para reclamar. A gente tem que se policiar bastante sobre essa questão, né? Eu mesma sou uma pessoa que reclama bastante. E fica muito difícil, né, o dia da gente com tanta angústia. Devemos observar o que tem de bom ao nosso redor. As oportunidades, as pessoas, se estamos com saúde, que recursos nós temos. Então, nós precisamos trabalhar as nossas conquistas, né? E também lembrar que tudo que vem para a gente, que nós conquistamos, tudo acontece diante do que Deus permite. Deus é que permite. A conquista é sua, mas Deus permitiu. Então o agradecimento a Deus, a melhor maneira de agradecer a Deus é servir a seu próximo. Não precisa estar dando tudo que conquistou. Não, a gente ainda não está nesse patamar, entende? Naquela passagem que tem que como faço para ganhar o reino dos céus, aí que Jesus fala. Ele fala no final: dá tudo que tem, vem atrás de mim e me segue.
Aí ele diz o quê? Ele falou o patamar alto sobre essa questão. Nós ainda não estamos prontos para isso, né? Alguns espíritos, né, você pode ver na Bíblia que fala que os santos da Igreja Católica mesmo, não sei se é Santo Antônio de Pádua, não sei exatamente, ele dá tudo e vai viver sem nada, servindo ao povo. A madre, né, aquela de Calcutá, a Madre Teresa, tudo. Chico Xavier, quantos e quantos livros ele psicografou. Ele poderia ter se aproveitado, né? E não, ele disse eu psicografo, não sou eu que estou escrevendo. E ele reconhece tudo isso, e para ele o mais importante é o trabalho que ele estava fazendo, né? Por quê? Porque é um espírito com um patamar mais elevado, bem mais elevado. E aí é mais fácil de você não sentir esse tipo de coisa quando você não faz questão disso. Isso aí para você não importa, não é? A busca pelo poder, pela riqueza, pelo controle, né? Por comandar, acumula no corpo somático problemas de circulação energética. É isso que causa desequilíbrio, adoece o espírito e, consequentemente, adoece o corpo. Então, esse desequilíbrio, ele vem da ansiedade, de você querer cada vez mais, de você só pensar em você e de você perceber que as pessoas estão junto de você pelo interesse. O que mais acontece nessas pessoas que têm muitas posses é o interesse. Quando você vai descobrir aquele cara que estava namorando você, aquela mulher que estava com você, todos estão interessados no seu dinheiro, na sua riqueza. Veja que dificuldade, é imensa, né? É diferente, uma pessoa que não tem nada e outro se interessa, na maioria das vezes, né? É pela pessoa, porque se ela não tem nada, não tem posse, não tem riqueza, né? Subtende-se, mas nem tudo é assim. E então, o que nos causa toda essa energia deletéria, esse desequilíbrio? Nos causa, ou pode nos causar, um colapso mental, depressão, loucura. É o que mais a gente vê atualmente na sociedade, são pessoas desequilibradas. E esse desequilíbrio vai justamente pelo comportamento daquela pessoa, né? O que ela busca tanto, o que faz tanta questão, os valores que elege vão repercutir. Se você não consegue aquilo que você quer, ou até consegue, e parece que aquilo não lhe complementa, fica como a gente fala, né? O vazio e a dor. Então, o que é que a gente precisa fazer para que tudo isso seja amenizado e tudo volte ao normal e reequilibre? A gente precisa exercitar-se, mudar o nível vibratório, trabalhar a gratidão, vigiar-se, tentar bloquear ou tolher esses pensamentos negativos que às vezes vêm, né? Orar, entrar em contato com os espíritos superiores, com o nosso mentor espiritual, a fim de angariar forças e discernimento para que a gente possa continuar a caminhada. Porque quando você não se arma dessa energia de amor, de fraternidade, de pensamento positivo, os espíritos assim, que estão voltados ainda para o mal, eles tomam conta de você. Isso é que vem a obsessão. A obsessão, ela vem através dessas vibrações negativas, né? A pessoa negativa atrai outra negativa, a pessoa viciosa atrai outra viciosa e assim sucessivamente. É interessante, importante conhecer a si mesmo, conhecer com mais profundidade os ensinamentos de Jesus, a fim de que a gente possa realmente vivenciar esses valores, vivenciar e trilhar esse caminho. É também importante identificar nossos medos, nossas inseguranças, nossas tendências. A gente tem que se conhecer. E esse conhecimento, às vezes, a gente foge dele.
Ah, mas eu sou ótima. Não, você tem muitos defeitos, eu tenho muitos defeitos. E que tal a gente começar a refletir? Refletir e depois da reflexão começar a lutar para ser cada vez uma pessoa melhor. Então aqui a gente tem a lição de Emmanuel, de Vinha de Luz, no capítulo 52. Ela diz assim: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, formam zonas infecciosas. Quem vive a cota de contestação de luz, de brilho, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de uma árvore infeliz. Então, primeiro ele diz que qualquer trabalho sem um objetivo de fraternidade, do bem comum, né? De que todos tenham algum benefício nesse sentido, que você faça um caminho certo. Ele fala também que ele compara a água parada, né? A água presa, a água parada, ela não serve de nada. Ela não tem um benefício. Ela vira as zonas infecciosas, porque ela vai ter o que ali? Ela vai criar os fungos, as bactérias, os micróbios. Ele dá essa ideia para a gente entender que o pensamento tem que fluir e as ações elas têm que buscar o benefício, né? De alguma forma, sem ser o seu próprio benefício, né? O benefício para outrem. E ele finaliza dizendo que a gente, quando busca o brilho, busca os holofotes, né, ao nosso redor, é um erro que a gente comete, né? Porque a gente tem que trabalhar em nós aquela vontade incondicional, sem estar prestando atenção ou precisando que alguém nos elogie, que alguém nos enalteça, para que a gente realmente seja verdadeiro. O que eu estou fazendo, eu não quero reconhecimento, eu quero que o outro se sinta melhor e que eu me sinta melhor com isso. Então, é muito interessante esse Vinha de Luz, né, que está falando. E para o complemento e finalização, tem um livro, O Poder do Agora. É até meu filho que comenta comigo os livros que ele lê. Eu não li ainda, mas ele chamou a atenção. Esse livro é de Eckhart Tolle, ou é tal ou é Tolle. Ele fala sobre a supervalorização do ego, as agonias interiores, a ansiedade, os pensamentos negativos. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que nos observar de fora, para que a gente reconheça que aquele trato, aquela externação de sentimentos está relacionada ao nosso ego. Não se deixar levar por eles, não se identificar com esse ego, não se preocupar também com o passado nem o futuro. Viver o presente, buscar o prazer de existir. O prazer de existir, de viver o momento, de buscar o caminho melhor, para que a gente possa se condicionar nesse sentido. E a felicidade não está nas coisas do futuro, ela está em cada momento. Então, finalizando, a nossa essência divina determina o caminho para a nossa ascensão, o nosso progresso e a nossa felicidade. O alcance do ser pleno se dará quando o seu estado espiritual se cobrir de amor e a sua luz irradiar para tudo e para todos. Então, levando em consideração a questão da essência divina, é isso. O caminho para que a gente cresça é justamente o caminho do amor, é o caminho da doação. Não tem outro, o espírito precisa disso. Então, tudo que está em nós é divino, agora precisa ser trabalhado e é aquela semente que precisa desabrochar. E só quem faz desabrochar somos nós mesmos. Essa luz que a gente tanto procura está dentro de nós e precisa ser externada. Então, finalizando, que Deus nos abençoe, nos coloque no caminho melhor através do ensinamento de Jesus e que possamos cada dia nos preocupar
pelo bem comum, pela melhoria da nossa sociedade e por um mundo melhor. Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre, e tudo de bom para cada um de vocês. A reflexão é de grande importância, refletir e colocar a mão na massa para trabalhar e buscar em nós o reino que Jesus tanto falou. Um abraço a todos. Tchau, tchau.